Olá, pessoas! Este é o canal Filosófico e hoje iremos falar sobre o racionalismo cartesiano, a dúvida metódica. O racionalismo cartesiano, como o próprio nome diz, foi elaborado por Descartes, que também é conhecido pelo nome latino de Cartesius. Por isso, seu pensamento é dito cartesiano. Desde muito jovem, o filósofo interessou-se por matemática, geometria e álgebra. Entretanto, seus estudos estão a geometria analítica e as chamadas coordenadas cartesianas, que muitos estudam na matemática. Conhecedor da ciência de seu tempo, Descartes criticou a educação que recebeu dos jesuítas. Viveu em um período conturbado e, por temor da Inquisição após a condenação de Galileu Galilei, aceitou o convite da rainha Cristina para morar na Suécia, onde faleceu. Escreveu Discurso do Método, Meditações Metafísicas, Regras para a Direção do Espírito, Tratado do Mundo, Princípios de Filosofia, Tratado das Paixões da Alma, além de inúmeras cartas. Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, porque, por ao tomar a consciência como ponto de partida, abriu caminho para a discussão sobre a ciência e ética, sobretudo ao enfatizar a capacidade humana de construir o próprio conhecimento. O propósito inicial de Descartes era encontrar um método tão seguro que o conduzisse à verdade indubitável. Procurou, então, um ideal matemático, isto é, em uma ciência que fosse matesis universalis, ou seja, matemática universal, o que não significa aplicar a matemática ao conhecimento do mundo, mas usar o tipo de conhecimento que é peculiar à matemática. Em outras palavras, podemos afirmar que o conhecimento da matemática é inteiramente dominado pela inteligência, e não pelos sentidos, e está apoiado na ordem e na medida, o que lhe permite estabelecer cadeias de razões para deduzir uma coisa de outra. Para entanto, em seu raciocínio filosófico, Descartes estabelece 4 regras. A da evidência, ou seja, acolher apenas o que parece ao espírito como ideia clara e distinta. A da análise, que ele vai dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolvê-las por partes. A da ordem, que é conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para só depois lançar-se aos mais compostos. E da enumeração, ou seja, fazer revisões gerais para ter certeza de que nada foi omitido. Vejamos então como essas regras são aplicadas. Ao fundamentar sua filosofia, Descartes parte em busca de uma verdade primeira que não possa ser colocada em dúvida. Começa duvidando de tudo, do testemunho dos sentidos, das afirmações do senso comum, dos argumentos da autoridade, das informações da consciência, das verdades deduzidas pelo raciocínio, da realidade no mundo exterior e da realidade de seu próprio corpo. Trata-se, então, da chamada dúvida metódica, porque é essa dúvida que o impele a indagar se não restaria algo que fosse inteiramente indubitável. Por isso, Descartes não é um filósofo cético, ele busca alguma verdade. Descartes, ele só interrompe a cadeia de dúvidas diante do seu próprio ser, que duvida até alcançar sua primeira instituição, cogito ergo sum, ou seja, do latim, penso, logo existo. O trecho escrito por Descartes em O Discurso do Método exemplifica um pouco isso. Ele afirma: enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta verdade eu penso, logo existe, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Esse eu é puro pensamento, uma res cogitans, ou seja, um ser pensante. Portanto, é como se dissesse: existo enquanto penso. Com essa primeira intuição, Descartes julga estar diante de uma ideia clara e distinta, com base na qual seria reconstruído todo o saber. Embora o conceito de ideia clara e distinta resolva alguns problemas com relação à verdade de parte do nosso conhecimento, não dá garantia alguma de que o objeto pensado corresponda a uma realidade fora do pensamento. Como
como sair do próprio pensamento e recuperar o mundo do qual tinha duvidado? Considerando as regras do método, Descartes deveria passar gradativamente de noções já encontradas para outras igualmente indubitáveis. Para ir além dessa primeira intuição do cogito, Descartes examina se haveria no espírito outras ideias igualmente claras e distintas. Então ele vai distinguir 3 tipos de ideias: as que parecem ter nascido comigo, ou seja, as ideias inatas; as que vieram de fora, ou seja, as ideias adventícias; e as que foram feitas e inventadas por mim mesmo, ou seja, as ideias factícias. Ora, o cogito é uma ideia de que não deriva do particular. Não é do tipo das ideias que vêm de fora, formadas pela ação dos sentidos. Tampouco é semelhante às que criamos pela imaginação. Ao contrário, ideias semelhantes já se encontram no espírito, como fundamento para a apreensão de outras verdades. Portanto, são ideias inatas, verdadeiras, não sujeitas a erro, pois vêm diretamente da razão. Haveria outras ideias deste tipo, além do cogito? Aí que entra um tema muito polêmico na filosofia de Descartes, que é a ideia de Deus. Para Descartes, Deus seria uma das outras ideias inatas. Ele afirma em sua obra Discurso do Método: pelo nome de Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que há coisas que existem, foram criadas e produzidas. Mas, se essa ideia de fato existe na mente, o que garante que represente algo real? Ou seja, Deus existe de fato? Ora, a ideia de um Deus infinito leva a pensar que a infinitude repousa na ideia de um ser perfeito. Como somos imperfeitos e finitos, ou seja, nós morremos, não podemos ter a ideia de perfeição e infinitude, a menos que a causa dessa ideia seja justamente Deus, que imprime em nossa mente a ideia de perfeição e infinitude. Descartes formula mais uma prova da existência de Deus, conhecida como prova ontológica. Mas o que é ontológica? Ontológica vem do grego ontos, que significa ser. Logo, a prova cartesiana da existência de Deus é ontológica porque busca provar o ser de Deus. O argumento ontológico foi utilizado anteriormente por Anselmo de Aosta, filósofo e teólogo medieval. Retomado por Descartes, o argumento foi criticado por Kant, que o inverteu. Só poderíamos afirmar que um ser é perfeito se ele existisse de fato. Atualmente esse argumento ele é central em diversas discussões filosóficas. Mas voltando, o pensamento desse objeto, Deus, é a ideia de um ser perfeito. Se um ser é perfeito, deve ter a perfeição da existência. Caso contrário, lhe faltaria algo para ser perfeito. Portanto, ele existe. Uma vez estabelecida por dedução a ideia inata de Deus como ser perfeito, o passo seguinte seria indagar sobre a realidade das coisas materiais. Logo, a garantia de Deus é a garantia de que os objetos pensados por ideias claras e distintas são reais. Portanto, o mundo existe de fato. E entre as coisas do mundo, o meu próprio corpo existe. Os objetos do mundo externo, porém, chegam à consciência como ideias adventícias, que têm uma realidade externa. E Descartes aplica seu método para verificar quais dessas ideias são claras e distintas. Encontra a ideia de extensão, uma propriedade essencial do mundo material. Deste modo, são secundárias as propriedades como cor, sabor, peso, som, por serem subjetivas, ou seja, o ser humano agrega seus valores a elas. E delas não podemos ter ideias claras e distintas. Ao intuir o cogito, Descartes identifica a res cogitans, ou coisa pensante, e a ela une a res extensa, ou coisa extensa, o corpo, também atribuído das coisas do mundo. A extensão acrescenta a ideia de movimento, que Deus injetou no mundo quando o criou. Mas voltando um pouco a falar da razão de Descartes. No percurso realizado, então, por toda a sua obra, nota-se uma incontestável valorização da razão, e esse é o principal foco da filosofia cartesiana. Acentua-se nele o caráter absoluto e universal da razão, que partindo do cogito e só com suas próprias forças, descobre todas as verdades possíveis. Uma consequência do cogito é o dualismo corpo-consciência, em que o ser humano é um ser duplo, composto de substância pensante
e substância extensa. De fato, o corpo é uma realidade física e fisiológica, e como tal possui massa, extensão no espaço e movimento, bem como desenvolve atividades de alimentação, digestão e muitas outras. Por isso, está sujeito às leis deterministas da natureza. Por outro lado, as principais atividades da mente, como recordar, raciocinar, conhecer e querer, não têm extensão no espaço nem localização para Descartes. Nesse sentido, não submetem às leis físicas. Elas são, antes, a ocasião da expressão da liberdade. Estabelecem, portanto, dois domínios diferentes: o corpo, objeto de estudo da ciência, e a mente, objeto apenas de reflexão filosófica. Logo, para Descartes, nem os sentidos que podem enganar-nos, nem as ideias que são confusas, podem nos dar certezas, e, portanto, nos conduzir ao entendimento da realidade. Por isso, com a finalidade de estabelecer um método de pensamento que permita chegar à verdade, desenvolve um sistema de raciocínio que se baseia na dúvida metódica, e não pressupõe certezas e verdades. Com base nisso, reconstrói o universo da metafísica clássica com a ideia de que a essência do ser humano está no pensamento, ou seja, penso, logo existo. Eu existo porque penso, e eu penso porque eu duvido. Logo, a existência é provada pela dúvida, e a dúvida nos dá a certeza de que nós existimos. Em outras palavras, a dúvida ela não pode ser colocada em dúvida. Todo o resto pode. Então, a única coisa que se tem certeza de que existe é a dúvida. Este é o conceito da dúvida hiperbólica. A dúvida como primeira certeza. Bom, como outra matéria também de reflexão de Descartes, está a ideia de introspecção racional. Ou seja, se entendermos o que representa a escultura de Auguste Rodin, chamada O Pensador, de 1831, na qual ela é universalmente usada para representar a reflexão filosófica, ela nos revela uma interessante ideia da necessidade que nós temos de sermos introspectivos para alcançar a nossa racionalidade. Logo, se lembrarmos das três tipos de ideias, ou seja, as ideias inatas, adventícias e factícias, entenderemos que para atingirmos o racional, nós só poderíamos atingi-lo se tivéssemos com nós as ideias inatas. Ou seja, nós só conseguimos atingir a verdade puramente dita se olharmos para nós e não para outras pessoas. E isso é um assunto muito estudado, que é o dualismo entre o ser e o parecer. Ou seja, nós só conseguimos atingir a razão se nós estudarmos o ser, a essência, as ideias inatas, segundo Descartes. Logo, para atingir a verdadeira razão, teríamos que só olhar para nós mesmos. A razão, ela não viria através dos debates, mas sim da nossa própria autorreflexão. Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!